Olá pessoal, nós estamos de volta com mais uma Atualidades em Foco para você aqui no nosso LAC Concursos e na nossa aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho aí a respeito da proposta de reforma trabalhista do governo Michel Temer. Então vamos lá, vamos tentar entender a questão. O governo Temer tem dito com uma certa insistência de que o sistema brasileiro de leis trabalhistas engessa, de alguma forma, a atividade econômica brasileira. E que, portanto, um dos fatores para a retomada do crescimento econômico no Brasil passa, segundo a visão do governo, necessariamente por uma mudança na legislação trabalhista brasileira, por uma flexibilidade das relações de trabalho no nosso país. Para entendermos, então, essa questão, precisamos voltar lá no passado. Vamos lembrar. O governo Getúlio Vargas comanda o Brasil em dois momentos, de 1930 a 1945 e depois de 51 a 54. Durante o primeiro mandato do presidente Getúlio Vargas, ficou claro que havia necessidade no nosso país de uma legislação que amparasse o trabalhador, num primeiro momento o trabalhador urbano, que depois será estendida para o trabalhador rural. Getúlio Vargas, então, sanciona aquilo que nós conhecemos hoje como CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Essa consolidação das leis do trabalho, ela disciplina a relação entre trabalhadores e empregadores, criando lá obrigações, deveres, mas também direitos de ambas as partes. Claramente, a CLT ela é extremamente protetiva do trabalhador, por uma razão muito simples. Todos nós sabemos que na relação entre capital e trabalho, entre empresa e trabalhador, via de regra, o peso econômico e muitas vezes político do empregador, do capital, historicamente se fez valer de maneira mais intensa do que o direito dos trabalhadores. Os trabalhadores, então, organizados em sindicatos e associações, e ao longo de um grande período de luta trabalhista, vai conquistando, então, uma série de direitos que configura o cenário atual. Esse cenário atual garante, por exemplo, que o trabalhador trabalhe 8 horas diárias, não ultrapassando 44 horas semanais, que ele tenha direito ao final de semana remunerado, que ele tenha direito ao pagamento de 30 dias de férias acrescidas de 1/3 a título de abono de férias, que garanta a esse trabalhador o recolhimento pela empresa de 8% da sua remuneração a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e, no caso de demissão injustificada, que esse trabalhador faça jus ao pagamento de 40% da multa sobre o saldo do seu fundo de garantia por tempo de serviço. É determinado no Brasil que se contrate o trabalhador com vínculo empregatício, com carteira assinada ou por contrato de trabalho por tempo determinado, sendo que todas as obrigações trabalhistas previstas em lei devem ser cumpridas pelo empregador. Nós sabemos que essa legislação protetiva do trabalhador é encarada por parte do empresariado brasileiro como aquilo que engessa as relações de trabalho no Brasil, dificultando e onerando a contratação e a demissão de trabalhadores. E que isso, na visão desses empresários, acaba causando um custo Brasil. Lembrando que o custo Brasil é entendido como tudo aquilo que acrescenta valor, no sentido negativo da palavra, ao preço final do produto. Se eu tenho uma legislação trabalhista, na visão do empresariado, que é muito engessada, onde tudo está previsto em lei e aonde está prevista uma série de medidas protetivas do trabalhador que oneram a empresa, que oneram o empregador,
Isso torna o produto brasileiro mais caro e, portanto, retiraria competitividade do produto brasileiro no cenário doméstico se comparado ao produto importado e também no cenário internacional para as exportações. A alegação do empresariado brasileiro é que não só as relações de trabalho são engessadas, como elas são extremamente onerosas para o empregador. E que se houvesse uma flexibilização das relações trabalhistas no Brasil, eu poderia, em tese, desonerar, parcialmente as empresas, ao mesmo tempo criar a possibilidade de outras modalidades de contratação de trabalhadores, redundando num número menor de desempregados no nosso país, dando, em tese, dinamicidade ao mercado de trabalho e dinamicidade à produção dessas empresas. E assim, o empresariado brasileiro defende uma ampla reforma trabalhista no Brasil. Essa reforma trabalhista, obviamente, que ela encontra, a priori, uma grande objeção da maioria das centrais sindicais. Porque o que se teme é que por trás de um discurso de competitividade, de flexibilidade das relações trabalhistas, de aumento do número de empregados, na verdade esteja a precarização das relações de trabalho no Brasil. Sendo assim, essa é uma disputa política que vai se dar no âmbito da sociedade e do parlamento brasileiro. O ministro do Trabalho, recentemente, alegou que o conjunto de propostas talvez só sejam encaminhadas para o parlamento no segundo semestre de 2017, quando então se espera uma ampla discussão pública sobre o tema. Mas a pergunta é: quais são as propostas que até agora têm sido vinculadas à proposta de reforma trabalhista do governo Temer? Primeiro, algo que não é uma proposta do governo Temer, mas que agora passou na discussão na Câmara dos Deputados, que é a questão da terceirização. Então vamos entender. Terceirização é quando eu contrato outrem ou uma outra empresa para fazer parte do processo de produção da minha empresa. Como assim, professor? Imagine, por exemplo, um banco. O banco, ele é especializado, em tese, em serviço bancário, e não em segurança, e não em limpeza, e não em manutenção. A legislação atual permite, então, que o banco terceirize essas atividades. Então, o banco vai lá, contrata uma empresa de segurança e uma outra empresa de limpeza e manutenção que prestam serviços para o banco. Todos os trabalhadores contratados por essas empresas não são funcionários do banco, não são bancários e, portanto, não se regem pelo Sindicato dos Bancários, que, diga-se de passagem, é um sindicato forte que consegue parar um segmento da economia importante e que, nos últimos anos, tem conseguido aumentos substanciais acima da inflação. Bom, qual é a alegação do banco? Se a atividade do banco é serviço bancário e não segurança, manutenção ou limpeza, quando o banco contrata uma empresa terceirizada, ele pode se focar naquilo que é o objetivo final do seu negócio, que é o serviço bancário, ganhando eficiência e eficácia, aumentando a produtividade dos seus trabalhadores e, portanto, em tese, alcançando maior lucratividade, que é o objetivo final do próprio negócio. Por um outro lado, as empresas que são especializadas em segurança, manutenção, higiene e limpeza, obviamente que por serem especializadas nessas atividades, em tese, o fazem com maior eficiência, com menor volume de gastos e também com um nível de produtividade maior, o que garante também a contratação de trabalhadores e aumenta a própria eficiência do banco, que é o contratante. Ponto. Isso é o que é alegado.
No momento atual, nós só permitimos a terceirização de atividades meio e não de atividade fim, o que significa dizer que o banco pode terceirizar a segurança e a limpeza, mas não pode terceirizar, por exemplo, a abertura de uma conta corrente ou uma aplicação financeira para uma pessoa que não seja funcionária do próprio banco. Bom, qual é a grande questão? É que quando nós olhamos para a terceirização no Brasil, embora esse seja o discurso de boa parte da classe empresarial, na prática, a gente sabe que a terceirização é para reduzir os custos da firma contratante. Porque, via de regra... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.